Olá, aqui é o professor Dr. Juarez de Souza, especialista na área de farmacologia, idealizador do projeto Personal Pharma, e hoje a gente vai falar sobre a terapêutica farmacológica na Covid-19. Existem várias informações, dúvidas, perguntas, os farmacêuticos já mandaram algumas perguntas, outros profissionais já entraram em contato perguntando também sobre as prescrições, e a gente vai falar sobre o processo de tratamento, as terapêuticas, algumas terapêuticas que estão sendo muito implementadas aqui no Brasil em relação ao tratamento do paciente ambulatorial, que desenvolveu o quadro clínico de infecção. Então vamos lembrar aqui que a gente está falando, por exemplo, de prescrições de pacientes que estão em casa, em isolamento, não são pacientes que estão internados, ou em alguns casos também pacientes hospitalizados. Esses medicamentos estão sendo bastante empregados também. Mas existe aí esse modelo de prescrição aí para que a gente tenha possibilidade de tratamento no coronavírus no processo de pandemia. Então vamos lá, vamos colocar essa primeira figura aqui, é um resumão. Eu coloco isso aqui só para a gente entender o início de tudo e quais são os caminhos que a gente segue dentro da farmacologia. Então é um resumo aqui de um artigo que a gente buscou, que tem as informações bem legais para a gente entender quais são os caminhos. Quando o vírus está fora da célula, quando ele infectou o indivíduo, um dos caminhos de tratamento, e uma forma que eu acredito que vai ser uma terapêutica muito eficiente para combater o vírus, são a produção de anticorpos, né? Anticorpos que são neutralizantes, anticorpos que conseguem destruir o vírus ou neutralizar esse vírus ou facilitar a destruição desse vírus através da resposta imunológica. Então a gente já tem alguns resultados, em Israel já tem alguns estudos clínicos que já conseguiram caminhar nesse sentido da busca de anticorpos para fazer esse processo de controle da infecção e, consequentemente, isso pode ser um caminho muito interessante para a terapêutica. São anticorpos que vão combater o vírus. Na entrada do vírus dentro da célula, ele tem receptores, que são receptores de ACE2. Na verdade, é uma enzima conversora de angiotensina, que a gente conhece muito a ECA, a enzima conversora de angiotensina. Aqui a enzima conversora de angiotensina, na verdade, é a enzima 2, que tem um outro perfil, na verdade, de converter a angiotensina em outra substância dentro do sistema renina e angiotensina, mas ela não é exatamente a mesma enzima que a gente tem em relação com os medicamentos antipertensivos. É uma outra enzima da família e a conversão dela ela acaba produzindo aí uma angiotensina 1A7, um produto final que tem outras funções fisiológicas no organismo. Mas voltando aqui à nossa historinha, seguinte, o vírus ele usa a ACE2, que é essa enzima que fica na membrana de uma série de células, inclusive, claro, nas células do pulmão, para que ele consiga ingressar dentro da nossa célula. Então, um dos locais que podem ser futuramente alvos farmacológicos contra esse vírus é o bloqueio dessa enzima, o bloqueio dessa porta de entrada, o bloqueio da ACE2, consequentemente impediria com que o vírus conseguisse entrar dentro da célula. Então, dois pontos. Ataque através de anticorpos contra o vírus ainda fora da célula, bloqueio da entrada através do bloqueio da enzima ACE2, já que essa enzima ACE2 é a porta de entrada do vírus para dentro da célula. Depois, lá dentro da célula, a gente tem o sistema de endossomos, né, com a fusão, com o processo de produção de um sistema que vai fazer com que o vírus consiga, depois que ele entrou dentro da célula, liberar a sua estrutura genética para que ele consiga fazer a célula viver em função dele. Então, nesse caso, o processo de fusão, ou melhor, o processo de formação de endossomos, ele está sendo muito investigado porque existem alguns fármacos, inclusive a própria hidroxicloroquina, que a gente vai falar um pouco depois, ele pode interferir nesse processo de formação desses endossomos e, consequentemente, alterar a entrada desse vírus ou não deixar que esse vírus domine a nossa célula. E aí, neste processo, você tem inibidores de fusão ou inibidores da formação do endossomo, substâncias que mudam talvez o pH ou que impeçam a formação dessa estrutura, consequentemente faz a destruição e impede com que o vírus consiga progredir no nosso organismo. A partir do momento que o vírus conseguiu entrar, ele pode liberar o seu material genético e ele vai ter necessitar de enzimas como a RNA polimerase, que para ela fazer o processo de replicação do RNA e depois o processo de transformação desse material genético também em proteínas para que ele possa montar a sua estrutura, né? Montar a sua cadeia de proteínas para que ele possa criar novas cópias, né? Então eu tenho dois pontos de ataque. Um ponto de ataque é sobre os inibidores de RNA polimerase, os inibidores das enzimas que fariam a duplicação e a replicação do RNA e do RNA mensageiro também. Lembrando que a gente tem o RNA mensageiro para que ele possa fazer translocação e a produção de proteínas, né? Dentro da célula e, consequentemente, essas proteínas vão formar a base da estrutura, né, do núcleo capsídeo do vírus. Então, inibidores de RNA polimerase e os inibidores de protease, ou melhor, os inibidores de protease, de enzimas que são responsáveis por fazer quebra das proteínas que o vírus produziu. Essas enzimas elas vão fazer as clivagens das proteínas, fazendo com que a proteína fique numa estrutura adequada para formar um novo vírus. Então, eu tenho dois outros pontos de ataque, né?
inibindo a RNA polimerase e inibindo a produção do RNA mensageiro e a replicação do vírus, ou inibindo as proteases, ou os inibidores de protease que vão inibir a clivagem, a quebra dessas proteínas, impedindo com que o vírus forme uma nova estrutura. E por último, substâncias que podem inibir a saída do vírus, a exocitose do vírus para fora da célula. Então esse é um outro ponto da farmacologia que poderia ser empregado na tentativa de combater esse vírus. Então desde do vírus fora da célula, a entrada dele, o processo de fusão e formação de endossomos, o processo de replicação desse vírus dentro da célula, inclusive a saída do vírus para fora dela, também são pontos de ataque que a gente está buscando, que os pesquisadores estão buscando, para que você tenha possibilidade terapêutica contra o vírus. Vamos falar um pouquinho da cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina, que são fármacos que estão sendo muito empregados nesse tratamento, né, de maneira até muitas vezes inadequada, incorreta, numa profilaxia que não funciona tão bem, trazendo alguns riscos, mas a gente precisa entender quem são eles. Primeiro vamos entender quem é a cloroquina e a hidroxicloroquina. Tá? A hidroxicloroquina e a cloroquina são antimaláricos utilizados há muitos anos já. Com aplicação clínica, no caso da hidroxicloroquina principalmente, ela tem uma ação anti-inflamatória, inibidora de interleucinas, interleucina 6, interleucina 8, TNF e outras citocinas, então ela é usada no lúpus, que é uma doença autoimune, ela é usada em algumas outras patologias, em algumas situações clínicas de doenças autoimunes, inclusive no processo de artrite também, em alguns pacientes que utilizam para doenças reumáticas e autoimunes. Então, um antimalárico muito antigo, muito conhecido, já muito utilizado, muito empregado para tratamento de malária. A cloroquina é um fármaco empregado ainda na profilaxia, no tratamento de malária em algumas regiões. No Brasil, a gente já tem um nível de resistência bastante grande, principalmente contra malária do tipo falcíparo, né, plasmode falcíparo, mas ele é eficiente ainda contra a Vivax, não todas as cepas, mas a maioria delas, plasmode ovário, malária E, também contra a amebise hepática, na artrite, como eu falei agora há pouco, que seria usado como doença autoimune, lúpus, sarcoidose, doenças oculares e algumas outras patologias. Essa indicação terapêutica aqui é mais voltada principalmente para o tratamento de malária em vários países, por exemplo, da África. É uma terapêutica muito empregada ainda, é o principal caminho da terapêutica. No Brasil ela entra dentro de alguns processos de protocolo do próprio Ministério da Saúde, apesar de um nível de resistência já contra o plasmode relativamente alto. E agora se preocupa mais ainda, porque com o uso indiscriminado dessa substância, pode ser que nesses países onde a gente tem endemia, no caso da malária, eu possa causar mais resistência ainda contra esses fármacos, né, diminuindo a eficiência dele contra a malária. Mas aí, além da ação antimalárica, a gente sabe que ele tem ação anti-inflamatória, então por isso que ele é utilizado nessas funções do lúpus, da artrite, em outras doenças reumáticas, em algumas situações clínicas específicas de doenças autoimunes. A azitromicina é um antibiótico da família dos macrolídeos, tá? Parente da eritromicina, da claritromicina. Ele inibe a porção 50S do ribossomo bacteriano, lembrando que aqui é o ribossomo bacteriano, o vírus não tem essa estrutura de ribossomo. Então a azitromicina ela inibe a porção 50S, inibindo a síntese de proteína e consequentemente auxilia no processo de morte da bactéria. Ela tem um espectro de ação bastante amplo, aqui a gente está falando de bactéria e não de vírus, tá? Porque ele é um antimicrobiano que tem ação contra bactérias. Ela é muito utilizada em infecções respiratórias, influenza, moraxella catarrhalis, em uretrite causada por clamídia, tem uma eficiência muito boa na uretrite, tá? Também associada a outros fármacos para combater micobactério e outras situações de doenças respiratórias em pacientes imunocomprometidos. É uma droga muito utilizada para trato respiratório, para sinusite, para infecção pulmonar, para infecções de via respiratória na maioria das vezes, tanto para o gram positivo como para o gram negativo. Ela é bastante empregada, inclusive também para doenças, como a gente colocou aqui na caso das uretrites causadas por clamídia, em ISTs, em doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. A azitromicina é uma opção terapêutica muito interessante. A gente também precisa tomar muito cuidado, porque o uso indiscriminado dessa medicação, a gente vê muitas prescrições de azitromicina com paciente com Covid, se aumenta muito a probabilidade de resistência bacteriana contra este fármaco, quer dizer, as bactérias que não tem nada a ver com o processo da infecção viral, ou são talvez aproveitadores deste processo, mas no caso das bactérias eu posso usar indiscriminadamente esse medicamento e aumentar a resistência bacteriana no futuro. Quer dizer que eu posso estar perdendo a eficiência aí da azitromicina, como quando eu faço um tratamento numa infecção que não seria efetiva, no caso do combate do vírus talvez, e aumenta o risco de resistência bacteriana nesse indivíduo. Então o uso indiscriminado aqui é bastante perigoso também. Vamos lá, o que os estudos falam? Alguns trabalhos ainda estão em andamento, não tem uma conclusão final, mas um grupo de pesquisadores chineses realizou um estudo laboratorial, tá, que adicionaram cloroquina em células infectadas pelo vírus, pelo SARS-CoV-2,
E a cloroquina foi altamente eficaz na redução da replicação viral, principalmente por ter uma boa capacidade de penetração nos tecidos, em especial no tecido pulmonar. Ela ganhou bastante fama na utilização contra o vírus. Um estudo laboratorial, não foi um estudo clínico, não foi um estudo em pacientes, é bom reforçar isso também, tá? A outra questão foi um outro estudo publicado 17 de março desse ano, 2020, demonstrou um desfecho laboratorial, que foi a negativação virológica nasal, em que após 6 dias de tratamento, 70% dos pacientes tratados com hidroxicloroquina tiveram negativação virológica. O que é isso? O suave nasal, aquele quando você faz a utilização e faz o teste para ver se o vírus está presente no indivíduo que estava infectado, 70% dos pacientes que estavam infectados, que foram tratados com hidroxicloroquina, não mostraram mais a presença do vírus, negativaram para o vírus, tá? Isso demonstrou uma eficiência para combater e para eliminar um vírus, comparado a 12,5% do controle. Já nos pacientes que usaram hidroxicloroquina com azitromicina, 100% dos pacientes tiveram negativação virológica, quer dizer, o vírus desapareceu. Vamos lá, vamos reforçar a informação. Negativação virológica não significa a cura do processo todo. Alguns pacientes desse estudo até morreram, infelizmente, ainda depois. Por quê? Porque o processo inflamatório, as lesões pulmonares, a formação de microcoágulos e todas as complicações relacionadas à patologia, elas continuaram evoluindo, tá? A presença do vírus diminuiu, em alguns casos foi negativado, porém a inflamação, a destruição do tecido pulmonar, o processo de formação de microcoágulos, as lesões e a doença em si, ela continuou progredindo e os pacientes, alguns deles acabaram falecendo, outros melhoraram, mas alguns deles acabaram falecendo. Então preciso lembrar que, mesmo que o estudo mostre que ele destrói o vírus, existe toda uma característica de uma resposta inflamatória bastante intensa, que nem sempre destruir o vírus resolve o problema da doença. Então a gente fica muito feliz aqui de ter um resultado clínico positivo, mas tem que saber que não é o desfecho final. O desfecho final é o mais importante, que é melhorar a doença, fazer com que o paciente se recupere. A doença em si envolve todo o processo inflamatório, envolve todas as características de lesões inflamatórias e alterações teciduais que podem evoluir mesmo sem a presença do vírus lá no tecido, mesmo com o vírus diminuindo, principalmente em pacientes que já estão em quadro clínico mais grave. Então o desfecho final do estudo não foi essa avaliação. O desfecho final desse estudo aqui foi só avaliar se estava presente o vírus ou não. O desfecho final de um estudo clínico interessante seria avaliar a recuperação e a taxa de morte dos pacientes que utilizam essas medicações. E a gente ainda não tem essas confirmações. Além disso, os estudos mostraram em pacientes que estavam internados em quadro clínico mais severo, não na profilaxia, não na prevenção e não no tratamento ambulatorial, né? Então a gente está ainda evoluindo com relação aos estudos, a gente ainda não tem todos os estudos para a gente conseguir entender esse processo, tá? Outros estudos, vamos lá. Uma primeira análise da hidroxicloroquina versus o grupo controle, uma terapia padrão, quanto à cura clínica, esse é importante, tá? Normalização da temperatura corporal, número de dias de tosse, com o paciente que usar hidroxicloroquina e avaliar o benefício em relação ao grupo controle, tá? Em termos de cura virológica, tá? E morte e progressão da doença após o início do tratamento com hidroxicloroquina, não houve diferença significativa em relação ao grupo controle, aquilo que eu falei agora há pouco. Esse estudo, por exemplo, essa análise, eles fizeram uma avaliação e eles viram que mesmo o paciente que tomava hidroxicloroquina, mesmo o paciente que continuava utilizando hidroxicloroquina, no final das contas não teve uma melhora clínica, não teve uma recuperação e não teve uma cura da doença. Então foi igual ao grupo controle do paciente que não tomou hidroxicloroquina. Então tem que lembrar que reduzir muitas vezes o vírus não é só o caminho, eu preciso de toda uma outra característica no processo para conseguir combater a doença. E o mais importante é um estudo de avaliação da cura clínica, ok? Análise 2, hidroxicloroquina associada à azitromicina e outras drogas versus controle numa terapia padrão. Então 100% dos pacientes estavam com cura virológica. Então nesse estudo aqui ele mostrou que o paciente zerou o vírus no organismo do indivíduo quando ele usou hidroxicloroquina associada com azitromicina no 6º dia, comparado a 57% do paciente que usou só hidroxicloroquina. Lembrando novamente que zerar o vírus é um fator importante, mas eu preciso avaliar clinicamente se o paciente evolui para um prognóstico bom, para melhorar, para se curar do problema de saúde. Então ainda não se pode admitir o benefício da associação do tratamento de hidroxicloroquina com azitromicina, pois são necessários mais estudos clínicos com a conclusão definitiva sobre esse processo. Não tem como garantir ainda que ele tem realmente um benefício muito grande. A hidroxicloroquina tem algumas ações, vamos entender como é que ela funciona. A hidroxicloroquina tem um efeito inibidor do processo inflamatório, então ela pode reduzir interleucina 1, 6,
TNF. Então isso pode também reduzir o processo inflamatório pulmonar do indivíduo. E ela tem uma ação potencial para reduzir a endocitose do vírus. O que é endocitose? É a entrada, aquele processo que eu mostrei lá no início, que é a entrada do vírus, é onde a hidroxicloroquina bate. É onde ela vai atuar diretamente inibindo essa entrada do vírus, e consequentemente o vírus acaba sendo destruído. A hidroxicloroquina associada à azitromicina possui efeitos sinérgicos, mostrou isso, né, porque reduziu a quantidade de vírus. E a combinação pode atuar como uma terapia antiviral contra o SARS-CoV e principalmente prevenir superinfecções. A gente precisa lembrar que a azitromicina é antimicrobiano. Então o paciente pode estar desenvolvendo uma infecção bacteriana junto com a infecção viral. Ele tem a COVID com o SARS-CoV, com o vírus, com o coronavírus, e ele adquire ainda uma infecção bacteriana, desenvolve uma infecção bacteriana, até porque a resposta imunológica cai, o processo tudo isso cai. Então, essa associação entre as duas características é legal e é interessante, porque a azitromicina vai combater a bactéria e evitar que ele tenha uma superinfecção de um vírus com a bactéria em conjunto, tá? Quais são os riscos, tá? A hidroxicloroquina e a cloroquina têm uma taxa de meia-vida muito alta, quer dizer que o tempo de eliminação desse fármaco é muito grande. Cloroquina chega a 30 horas, tempo de eliminação, e o risco maior no uso dessas medicações é alterações no intervalo QT, no prolongamento do intervalo QT e complicações cardiovasculares, quer dizer, um risco de cardiotoxicidade. Então você tem alterações no intervalo QT, fazendo com que você tenha um aumento do risco de cardiotoxicidade. A azitromicina é mais tranquila, então a hidroxicloroquina, o risco de cardiotoxicidade é muito severo, muito perigoso, tem que ser muito bem monitorado. O paciente que já tem alguma complicação cardíaca, isso pode ser bastante sério. No caso da azitromicina, ela é mais tolerável, apresenta baixa incidência de reações adversas. O mais comum são reações de antibiótico, que é a destruição de flora intestinal, anorexia, náusea, vômito, diarreia, tá? Em algumas situações também dispepsia, desconforto abdominal, as fezes, por causa da destruição de flora, isso pode acontecer também, ficam amolecidas, pode dar um pouco de cólica, em algumas situações, constipação ou flatulência. Isso são efeitos colaterais de antibióticos, de antimicrobianos, de amplo espectro, que destrói a flora intestinal, então são bastante comuns, mas são muito bem toleráveis. Quer dizer que a hidroxicloroquina e a cloroquina é um risco maior, né? Lembrando que a cloroquina ela é mais tóxica do que a hidroxicloroquina, tá? A cloroquina ela é bem mais tóxica, a hidroxicloroquina é uma opção um pouco mais tolerável e causa um risco um pouco menor. Mas o paciente precisa ser monitorado, principalmente o paciente que tem complicações cardíacas, porque alterações do intervalo QT, do processo de contração do músculo cardíaco, podem ser bem severas e podem causar a morte desse indivíduo. Recomendação: evite qualquer tipo de automedicação, evite qualquer tipo de risco para a sua saúde. Mesmo a gente vendo alguns estudos com benefício, mesmo a gente vendo algumas possibilidades, mesmo sabendo que nós estamos vivendo um momento bastante complexo de muita de busca, né, por várias opções terapêuticas, de querer resolver de alguma forma, o uso de medicamento ou automedicação pode trazer um risco muito severo de complicações para você, para o paciente de um modo geral, e até o risco de morte dele. Então esse é nosso vídeo de hoje aqui, e acompanha a gente aí no canal, se inscreva nele, deixa o seu like também, isso ajuda bastante a gente. E se você aprendeu alguma coisa nova, alguma informação que você não sabia, não se esqueça de inscrever e deixar o seu like lá. Toda semana a gente tem informação legal, informação nova aqui. Valeu, até mais.